galerinha! Aqui é a Sabrina, sua audiobooker preferida. Gostaria de apoiar o canal? Chave Pix na descrição. Obrigada pela ajuda. Dito isso, vem ouvir comigo. Sob controle. Ellie olhava para o mapa na parede que agora mostrava as áreas de cada animal. Tim digitava no teclado. Ela apontou para o mapa. Os raptores estão localizados na área mais ao sul, onde ficam os campos de vapor vulcânico. Talvez gostem do calor. Tem algum lugar para se esconder por lá? Parece que sim, disse ela. Existe um grande sistema de distribuição de água por lá para controlar enchentes nas planícies ao sul. Uma boa área subterrânea. Água e sombra. Grant assentiu. Então é lá que eles estarão. Ellie disse. Acho que há uma entrada pela praia também. Ela se voltou para os consoles e disse: Tim, mostre para a gente os atalhos no sistema de distribuição de água. Tim não estava ouvindo. Tim? Ele estava curvado sobre o teclado. Só um minuto, disse ele. Encontrei um negócio. O que é? É um depósito sem identificação. Não sei o que tem por lá. Então podem ser armas, disse Grant. Todos eles estavam atrás do prédio de manutenção, destrancando uma porta exterior de aço, erguendo-a sob a luz do sol para revelar degraus de concreto descendo para dentro da terra. Maldito Arnold, disse Muldoon saltitando pelos degraus. Ele devia saber que isso estava aqui o tempo todo. Talvez não, disse Grant. Ele não tentou vir aqui. Bem, então Hammond sabia. Alguém sabia. Onde o Hammond está agora? Ainda no alojamento. Eles chegaram à base da escadaria e descobriram fileiras de máscaras de gás penduradas na parede em contêineres de plástico. Passaram os fachos das lanternas mais para dentro da sala e viram diversos pesados cubos de vidro com meio metro de altura e tampas de aço. Grant podia ver pequenas esferas escuras dentro dos cubos. Era como estar em uma sala cheia de moedores gigantes de pimenta, pensou ele. Muldoon abriu a tampa de um e retirou uma esfera de lá. Virou-a na luz com uma expressão preocupada. Minha nossa! O que é? Disse Grant. Moro 12, disse Muldoon. É um gás venenoso que ataca o sistema nervoso. Isso aqui são granadas. Pencas e pencas de granadas. Vamos lá então, disse Grant sombrio. Ele gosta de mim, disse Lex sorrindo. Eles estavam de pé na garagem do centro de visitantes, junto ao pequeno raptor que Grant havia capturado no túnel. Ela estava afagando o animal através das barras da jaula. Ele se esfregou contra a mão dela. Eu teria cuidado aí, disse Muldoon. Eles podem dar uma mordida feia. Ele gosta de mim, afirmou Lex. O nome dele é Clarence. Clarence? É, respondeu Lex. Muldoon segurava a coleira de metal com a pequena caixa presa nela. Grant ouviu o bip agudo no fone de ouvido. Vai ser um problema colocar a coleira no animal? Lex ainda afagava o raptor estendendo a mão pela jaula. Aposto que ele me deixaria colocar, disse ela. Eu não tentaria, disse Muldoon. Eles são imprevisíveis. Aposto que ele deixaria, insistiu ela. Assim, Muldoon deu a Lex a coleira e ela a estendeu para que o raptor pudesse farejá-la. Em seguida, ela lentamente deslizou ao redor do pescoço do animal. O raptor ficou verde brilhante quando Lex fechou a fivela e a cobertura de velcro. Depois o animal relaxou e voltou a ficar mais pálido. Minha nossa, disse Muldoon. É um camaleão, explicou Lex. Os outros raptores não conseguiam fazer isso, disse Muldoon franzindo a testa. Esse animal selvagem deve ser diferente. Aliás, disse ele voltando-se para Grant. Se todos nasceram fêmeas, como eles procriaram, você nunca explicou aquele negócio do DNA de sapo. Não é DNA de sapo,
disse Grant. É DNA anfíbio, mas o fenômeno é particularmente bem documentado em sapos, especialmente sapos do oeste da África, se eu me lembro bem. Que fenômeno é esse? Transição de gênero, disse Grant. Na verdade, é uma mudança de sexo pura e simples. Grant explicou que várias plantas e animais eram conhecidos por ter a habilidade de trocar de sexo ao longo da vida. Orquídeas, alguns peixes e camarões, e agora sapos. Sapos que tinham sido observados botando ovos eram capazes de se transformar durante um período de meses em machos completos. Eles primeiro adotavam a postura de briga dos machos. Depois desenvolviam o assovio de acasalamento dos machos. Estimulavam os hormônios e cresciam as gônadas masculinas. E, eventualmente, acasalavam com sucesso com fêmeas. Está brincando, disse Gennaro. E o que faz isso acontecer? Aparentemente, a mudança é estimulada por um ambiente em que todos os animais são do mesmo sexo. Nessa situação, alguns dos anfíbios vão espontaneamente começar a mudar de sexo de fêmeas para machos. E você acha que foi isso que aconteceu com os dinossauros? Até obtermos uma explicação melhor, sim, disse Grant. Acho que foi o que houve. Agora, vamos procurar esse ninho? Eles se amontoaram no jipe e Lex tirou o raptor da jaula. O animal parecia bastante calmo, quase manso nas mãos dela. Ela deu-lhe um afago final na cabeça e o soltou. O animal não quis ir embora. Vai lá, Xô! Disse Lex. Vá para casa! O raptor se virou e correu para dentro da folhagem. Grant segurou o receptor e colocou os fones de ouvido. Muldoon dirigia. O carro saltava pela estrada principal indo para o sul. Gennaro virou-se para Grant e disse: Como é esse ninho? Ninguém sabe, respondeu Grant. Eu pensei que você os escavasse. Eu escavei fósseis de ninhos de dinossauros, disse Grant. Mas todos os fósseis são distorcidos pelo peso dos milênios. Elaboramos algumas hipóteses, algumas suposições, mas ninguém sabe ao certo como são os ninhos. Grant ouviu os bips e gesticulou para Muldoon ir mais para o oeste. Cada vez mais parecia que Ellie tinha razão. O ninho estava nos campos vulcânicos ao sul. Grant balançou a cabeça. Você precisa entender. Nós não sabemos todos os detalhes sobre o comportamento de ninho dos répteis vivos, como crocodilos e jacarés. Eles são animais difíceis de se estudar. Mas era de conhecimento geral que, no caso dos jacarés americanos, apenas a fêmea protegia o ninho esperando pela época da eclosão. O jacaré macho passava dias durante o início da primavera ao lado da fêmea formando um casal e soprando bolhas nas bochechas dela para levá-la a ficar receptiva, finalmente fazendo com que ela erguesse sua cauda e lhe permitisse inserir seu pênis. Na época em que a fêmea construía seu ninho, 2 meses mais tarde, o macho já teria partido há muito tempo. A fêmea protegia ferozmente seu ninho cônico de quase 1 metro de altura. E quando os filhotes começavam a guinchar e emergir das cascas, ela com frequência ajudava a quebrar os ovos e empurrava-os na direção da água, às vezes carregando-os em sua boca. Então, jacarés adultos protegem os filhotes? Protegem, respondeu Grant. E existe também um tipo de proteção de grupo. Jacarés jovens emitem um grito de estresse bastante distinto, o que chama qualquer adulto que o ouvir, sendo ou não pai, a sua ajuda com um ataque violento em força total. Não uma exibição ameaçadora, um ataque completo. Ah, Gennaro ficou quieto. Mas dinossauros não são répteis, disse Muldoon lacônico. Exato. O padrão de ninho dos dinossauros pode ser relacionado muito mais de perto ao de vários pássaros. Você quer dizer então que realmente não sabe? Disse Gennaro aborrecido. Você não sabe como é o ninho? Não, respondeu Grant. Não sei. Bem, disse Gennaro. Bela porcaria de especialista. Grant o ignorou.
Ele já podia sentir o cheiro do enxofre, e lá adiante viu o vapor se erguendo dos campos vulcânicos. O chão estava quente, pensou Gennaro enquanto caminhava. Estava quente de verdade. Aqui e ali, lama formava uma bolha cuspindo acima do solo, e o vapor sulfúrico e fedido sibilava em grandes colunas à altura do ombro. Ele sentia como se estivesse atravessando o inferno. Olhou para Grant, caminhando com os fones de ouvido escutando os bips. Grant em suas botas de cowboy, seus jeans e sua camisa havaiana parecendo muito descolado. Gennaro não se sentia descolado. Estava amedrontado por estar naquele lugar fedido e infernal, com os velociraptores por ali em algum lugar. Não compreendia como Grant podia estar tão calmo a respeito. Ou a mulher, Settler. Ela também caminhava com eles olhando calmamente ao redor. Isso não incomoda você? Perguntou Gennaro. Digo, não preocupa você? Precisamos fazer isso, respondeu Grant. Ele não falou mais nada. Todos seguiram andando entre as saídas borbulhantes de vapor. Gennaro passou o dedo sobre as granadas de gás que prendera ao cinto. Ele virou-se para Ellie. Por que ele não está preocupado com isso? Talvez ele esteja, disse ela, mas ele esperou por isso a vida toda. Gennaro assentiu e imaginou como seria aquilo, se havia algo pelo que ele havia esperado toda a sua vida. Decidiu que não havia nada. Grant espremeu os olhos sob a luz do sol. Adiante, através de halos de vapor, um animal se agachava olhando para eles. Em seguida, afastou-se rapidamente. Aquele era o raptor? Perguntou Ellie. Acho que sim. Ou outro. De qualquer forma, era jovem. Nos guiando? Continuou ela. Talvez. Ellie havia dito a ele que os raptores tinham brincado na cerca para prender a atenção dela enquanto o outro subia no teto. Se aquilo fosse verdade, tal comportamento implicava uma capacidade mental que estava além de quase todas as formas de vida na Terra. Classicamente, acreditava-se que a habilidade de inventar e executar planos estava limitada a apenas 3 espécies: chimpanzés, gorilas e seres humanos. Agora aqui estava a possibilidade de que um dinossauro também pudesse fazer tal coisa. O raptor tornou a aparecer, disparando para a luz e então saltando para trás com um guincho. Ele realmente parecia estar guiando o grupo. Gennaro franziu a testa e perguntou: qual é o grau de inteligência deles? Se pensarmos neles como pássaros, disse Grant, precisaremos extrapolar. Alguns novos estudos mostram que o papagaio cinzento tem tanta inteligência simbólica quanto um chimpanzé. E chimpanzés definitivamente podem usar linguagem. Agora, pesquisadores estão descobrindo que os papagaios têm o desenvolvimento emocional de uma criança de 3 anos de idade, mas sua inteligência é inquestionável. Definitivamente, papagaios podem argumentar simbolicamente. Mas eu nunca ouvi falar de ninguém morto por um papagaio, resmungou Gennaro. Ao longe, eles podiam ouvir a arrebentação na praia da ilha. Os campos vulcânicos estavam atrás deles agora, e à sua frente havia uma planície coberta de rochas. O pequeno raptor subiu em uma rocha e então abruptamente desapareceu. Para onde ele foi? Perguntou Ellie. Grant estava ouvindo nos fones. O bip havia parado. Ele sumiu. Eles correram para a frente e encontraram no meio das rochas um pequeno buraco como a toca de um coelho. Ele tinha cerca de meio metro de diâmetro. Enquanto observavam, o raptor jovem reapareceu piscando sob a claridade. Depois apressou-se a fugir de novo. De jeito nenhum, disse Gennaro. Eu não vou entrar aí de jeito nenhum. Grant não disse nada. Ele e Ellie começaram a ligar o equipamento. Em pouco tempo, ele tinha uma pequena câmera de vídeo ligada a um monitor portátil. Ele amarrou a câmera a uma corda, ligou e a desceu pelo buraco. Você não vai conseguir ver nada desse jeito, disse Gennaro. Vamos ajustar, respondeu Grant.
Havia luz suficiente ao longo do túnel superior para que eles pudessem ver paredes lisas de terra. E em seguida, o túnel se ampliava de súbito abruptamente. Pelo microfone, eles escutaram um guincho. Depois, um som mais baixo de trombeta. Mais ruídos vindo de vários animais. Parece que é o ninho mesmo, disse Ellie. Mas não dá para enxergar nada, argumentou Gennaro. Ele enxugou o suor da testa. Não, disse Grant, mas eu consigo ouvir. Ele escutou por mais algum tempo e então trouxe a câmera de volta para fora, colocando-a no chão. Vamos lá. Ele entrou no buraco. Ellie foi buscar uma lanterna e um bastão de choque. Grant colocou a máscara de gás sobre o rosto e agachou desajeitado, estendendo as pernas para trás. Você não pode estar falando sério sobre descer até lá, disse Gennaro. Grant anuiu. Não que eu goste da ideia. Eu vou primeiro, depois Ellie e você em seguida. Agora, espere um minuto aí, disse Gennaro subitamente alarmado. Por que não jogamos essas granadas de gás buraco abaixo e descemos depois? Isso não faz mais sentido? Ellie, você pegou a lanterna? Ela entregou a lanterna para Grant. Que tal? Disse Gennaro. O que você me diz? Eu adoraria, disse Grant. Ele recuou para fora do buraco. Você já viu alguma coisa morrer de gás venenoso? Não. Ele geralmente causa convulsões, fortes convulsões. Bem, sinto muito se é desagradável, mas... Olha, disse Grant. Nós vamos entrar nesse ninho para descobrir quantos animais nasceram. Se você matar os animais primeiro e alguns deles caírem nos ninhos em seus espasmos, isso vai arruinar nossa capacidade de ver o que havia lá. Então, não podemos fazer isso. Mas... o senhor fez esses animais, senhor Gennaro. Eu não. Seu dinheiro fez. Seus esforços fizeram. Você ajudou a criá-los. Eles são a sua criação. E você não pode simplesmente matá-los porque se sente um pouco nervoso agora. Eu não estou um pouco nervoso, continuou Gennaro. Estou me borrando. Me siga, disse Grant. Ellie lhe entregou um bastão de choque. Ele se enfiou de costas no buraco e grunhiu. É apertado. Grant exalou e estendeu os braços adiante. Houve algo semelhante a um sibilo e ele desapareceu. O buraco se escancarava vazio e negro. O que aconteceu com ele? Perguntou Gennaro alarmado. Ellie deu um passo adiante e inclinou-se para perto do buraco, tentando ouvir junto à abertura. Ela pegou o rádio e disse baixinho. Alan. Houve um longo silêncio. Então eles ouviram debilmente. Estou aqui. Está tudo bem, Alan? Outro longo silêncio. Quando Grant finalmente falou, sua voz soava distintamente estranha, um tanto chocada. Está tudo bem, respondeu ele.